Ah, desce aqui, né? Não vou só o meu salto, não vou subir aí. É isso. Pronto, já temos um ajudante. Boa. Diga, pergunta pro Deltan, não pra mim, hein? Nem pra Globo. Boa noite, excelentíssimo. É um prazer muito grande estar diante de ti. E minha pergunta é: o senhor fez a denúncia contra o ex-presidente da República, inúmeras denúncias contra diversas pessoas poderosas. Eu, como acadêmico de direito, primeiro gostaria de agradecer o serviço que o senhor presta ao Brasil hoje. Algumas semanas atrás, o promotor de justiça José Carlos Blay esteve na minha faculdade, proferiu uma palestra. Ele foi o responsável pela denúncia do ex-presidente no âmbito estadual, antes de ser transmitido para a Força Tarefa, e também já esteve em outros casos. E ele falou que recebeu inúmeras ameaças de vida mesmo, de que ele seria atentar contra a vida dele, contradir familiares, tanto esse quanto outros casos. E a minha pergunta é: você já recebeu quais espécies de ameaças que você tem pela sua vida, no sentido sua, pessoal, quanto a sua família, etc. Como é o seu nome mesmo? Jefferson. Jefferson, eu vou te frustrar um pouco. Porque nós não comentamos questões de segurança por razões de segurança. Mas o que eu posso te dizer é a minha maior preocupação hoje. E não é em relação à segurança. Eu vou pedir licença. Eu posso ler um trecho do livro, Mariana? Nós já respondemos. Eu leio, eu tava aqui, né? Eu tava lendo mensagem da Rosângela no WhatsApp. Vai lá, leia. Então, aqui eu coloco os meus dois maiores receios. Nós não podemos perder a capacidade de nos indignar com a injustiça nem abandonar essa luta. O primeiro grande receio que eu tenho é que, depois de tantas fases da Lava Jato, de tantas capas de jornais sobre milhões desviados, as pessoas se insensibilizem, como um médico que se acostuma depois de ver tanto sangue. Em várias experiências humanas, a tolerância com o desconforto, com a dor ou com o frio aumenta com o tempo. Precisamos fazer um exercício consciente para não nos acostumarmos com a corrupção. Ela é um mal grave que nos atinge, se não fizermos nada, continuará nos atingindo de diferentes modos, trazendo sofrimento aos 200 milhões de brasileiros. O meu segundo receio é de que desistamos. Há muitos exemplos de transformação social aparentemente improvável, partindo de pessoas que trabalharam para isso, que insistiram, que foram além quando outras pararam. Mahatma Gandhi, na Índia, liderou um povo a alcançar a independência da Inglaterra, utilizando táticas não violentas de desobediência civil, e contribuiu para a pacificação de surtos de violência que poderiam conduzir à guerra civil entre hindus e muçulmanos. Mas você viu o que aconteceu com o Gandhi? Vi o que aconteceu com o Gandhi. Espero que o nosso final seja diferente. Estamos falando de segurança, ele cita o Gandhi. Gandhi disse: seja a transformação que você quer ver no mundo. Nelson Mandela enfrentou uma situação de um país dividido pelo racismo e pelo ódio em tempos de apartheid e, sob a influência de sua liderança, a África do Sul foi reconciliada num nível que antes muitos considerariam impossível. É de Nelson Mandela a frase: sempre parece impossível até que seja feito. No entanto, mudanças não dependem somente de grandes líderes. O fim da escravidão na Inglaterra foi um dos primeiros movimentos populares de sucesso depois do fim da Idade Média. Os abolicionistas se organizaram distribuindo panfletos, fazendo abaixo-assinados e protocolando petições na Câmara dos Comuns que equivaliam aos nossos projetos de lei de iniciativa popular. Em média, foram protocoladas 170 dessas propostas legislativas por ano, entre 1788 e 1800. Até a abolição da escravatura, em 1833, foram protocoladas mais de 5.000 petições, com centenas e milhares de assinaturas. Sem dúvida, é difícil mudar situações de injustiças históricas, sobretudo quando grandes interesses econômicos e políticos estão envolvidos. Talvez o fim da corrupção no Brasil seja uma dessas situações, mas é sim possível mostrar por meio da mobilização social, como a história tantas vezes nos mostra. É possível mudar por meio da mobilização social, como a história tantas vezes nos mostra. Vou encerrar. Pode não ser simples, pode não ser rápido, mas pode funcionar para dar início às mudanças necessárias, pelas quais tanto esperamos e com que tanto sonhamos. Há causas pelas quais vale a pena se lutar, independentemente do resultado.
E o nosso país é uma delas. Lutar por ele é lutar por você mesmo e pelas pessoas que você mais ama no mundo. Eu concordo com Gandhi quando ele disse: a força não vem de vitórias. Quando você passa por dificuldades e decide não se render, isso é força. Não pode se anestesiar, hein, gente? Vai lá. Deltran, meu nome é Fábio, parabéns pelo teu trabalho, admiro muito aí o trabalho que a Lava Jato vem fazendo. Eu vou fazer uma analogia, porque eu quero chegar numa linha de raciocínio no fim para saber se isso é corrupção ou não. Eu sou prefeito de uma cidade, chego para um fornecedor e falo: fornecedor, você tem que me doar X coisas para mim, se você não me doar, eu vou cancelar o teu contrato com a prefeitura. E pela mídia, eu falo que eu consegui a doação numa conversa, num blá blá blá, enfim. Isso é considerado corrupção, mesmo que não haja contrapartida entre empresa e... Fábio, veja que nós temos que sempre analisar se existe ou não corrupção diante de fatos concretos e de provas concretas. Trabalhando com a situação em abstrato, o que é corrupção? Corrupção é a venda do serviço público. Corrupção é quando o funcionário público solicita, recebe, quando ele pede valores em razão da sua função pública. Diante de uma situação em que um funcionário público peça para ele algum benefício, para ele, pessoal, para o bolso dele, seja para usar em financiamento de campanha eleitoral, seja para enriquecimento próprio, benefícios vendendo a função pública, isso eu não tenho dúvida de que é corrupção. Outra coisa é negociação em função de interesse público. Se a pessoa pede um benefício para a sociedade, não é para ele, em razão da função, mas para a sociedade, não é algo particular, e em troca disso, ele negocia em relação de outros contratos, ele faz negociações, pode existir algum tipo de violação contratual, pode existir algum outro tipo de irregularidade, mas eu teria que estudar mais para dar uma resposta se é corrupção ou não, tá? Em princípio, falando em tese, não me parece por não existir um benefício pessoal, mas eu teria que estudar um pouco mais, porque quando a gente fala de corrupção e de crimes, você sempre analisa a tipicidade. Você bate fatos com o tipo penal. Você não pode punir alguém por algo que não esteja previsto em lei. Então, eu teria que analisar o fato concreto, comparar com a lei para te dar uma resposta conclusiva. Vamos para mais uma pergunta, bem ali do alto, Deltan, ali à esquerda. Boa noite, meu nome é Cláudio. Parabéns a vocês, procuradores, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu participei de quase todas as manifestações na Avenida Paulista. Participei da maior e da mais bonita, que foi uma quinta-feira. As pessoas simplesmente saíram dos seus trabalhos, entraram no metrô e ficamos lá. Na sexta-feira, pela manhã, nós estávamos todos trabalhando novamente. Isso foi uma manifestação, assim, a mais bonita de todas. O que eu percebi é o seguinte: o engajamento. O engajamento é uma coisa que, para mim, causa grande estranheza. Porque por uma mesma pauta, você tem um evento com tamanho 1, com a mesma pauta, pouco tempo depois, você tem um engajamento de 10. Então, nós precisamos de uma estrutura para que haja um melhor engajamento. Aqui nós temos 400 pessoas. Para uma população de São Paulo acima de 10 milhões, eu acho que é muito pouco. Ou seja, são pessoas como nós que vamos mudar isso daqui. Nós precisamos aumentar esse engajamento. E do mesmo jeito que em todos os eventos que eu vou, eu vejo muito mais pais do que filhos. Nós precisamos dos filhos, porque é para eles que nós estamos fazendo isso daqui. Então eu acho que a gente tem que, cada um do nosso dia a dia, fazer com que o nosso engajamento melhore, que faça com que os nossos filhos nos acompanhem. O meu está aqui. Obrigado. Gostaria de saber do senhor como que a gente pode melhorar esse engajamento, porque eu tenho filho de vida. E aquele senhor que está, e aquela senhora, e aquele jovem, de diferentes segmentos da sociedade, de diferentes aspectos educacionais, possamos todos juntos ficarmos juntos o tempo todo. Porque com esse tipo de mobilização, nós não vamos conseguir lutar contra a ordem dos fatos. Como que o senhor vê que nós podemos aumentar esse nosso engajamento para que a gente veja
verdadeiramente construa esse Brasil melhor que tanto almejamos. Vem pra rua! 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 Começou lá mesmo? Pegou fogo. Cláudio, a perspectiva que eu tenho é que um grupo de pessoas engajadas, ela pode gerar uma grande transformação. Quando eu falo isso, eu tenho em mente aquilo que me parece uma estratégia saudável de transformação, que é nós pensarmos em 2018. Veja que por meio de plataformas sociais, por meio de mídias sociais, se pode desenvolver uma boa campanha de engajamento para que o voto em 2018 seja muito mais consciente do que foi o voto em outras eleições. Eu não acredito que a gente vai recomeçar a história do zero, Mariana, mas eu acredito que sim, nós podemos ter um grande nível de renovação em cima de uma plataforma de corrupção. Eu acredito que nós temos uma grande perspectiva para 2018. É ali que eu coloco, num plano mais de médio prazo, a minha esperança em maior escala. Além disso, eu percebo que as pessoas se engajam muito mais frente a coisas ruins do que frente a coisas boas. A minha expectativa é de que, se existirem grandes avanços sobre a Lava Jato para destruí-la, que a sociedade se engaje como se engajou em momentos anteriores. Mas é claro, isso vai depender de cada um de nós. O engajamento é diretamente proporcional à indignação, né? É assim. E em última análise, o que eu trago comigo é, quando eu não sei o que fazer, eu volto para o básico. E além disso, quando eu vejo um desafio muito maior do que eu, quando eu vejo que a minha ação pode não ser suficiente para transformar tudo que eu quero que seja transformada, eu tenho muito consciente de que isso não me exime da minha responsabilidade de fazer minha parte. Eu conto ao longo do livro a história das 10 medidas contra a corrupção. Eu conto que essa é a segunda história que eu conto no livro. A primeira é como eu entrei na Lava Jato, a partir de um convite da Letícia, que eu hesitei porque todos os meus casos anteriores eram casos de frustração, mas os danos que a corrupção causa à sociedade me fizeram entrar nesse caso e trabalhar nesse caso. E depois eu conto que, em um certo momento, a Lava Jato era um trem acelerado sobre os trilhos, lá por agosto, setembro de 2014. Nós tínhamos recém feito a colaboração com o Paulo Roberto Costa, nós tínhamos uma série de linhas de investigação, e eu fui ao mercado com um colega, o Diogo Castor de Matos, e o Diogo me falou: Deltan, vamos fazer propostas contra a corrupção? A Lava Jato sozinha não vai transformar essa realidade, vamos dar um passo além e formular propostas? A minha primeira resposta para ele foi não. Não, porque isso não está no nosso job description. Não, porque isso não é meu trabalho. Não, porque eu já tenho uma série de coisas para fazer. Não, porque eu já invisto minhas noites, meus finais de semana trabalhando nesse caso. E o melhor que eu posso fazer hoje é avançar nas outras linhas de investigação que eu não consigo fazer. Nós fomos embora, mas aquilo ficou incomodando a minha mente e o meu coração. E 10 dias depois eu volto para ele e falo: vamos sim. Volto para ele e falo com a equipe e falo que nós precisamos dar esse passo além. E que existem momentos que exigem um esforço cívico maior de cada um de nós, e aquele era um desses momentos. Nós precisávamos ir além. Ainda que outras pessoas não estivessem fazendo, ainda que esse não fosse o nosso papel estrito, ainda que isso pudesse trazer críticas, nós precisávamos fazer aquilo que nós vimos como necessário para o nosso país. E, pois bem, nós fizemos as 10 propostas, e depois de elas passarem por uma série de revisões, elas foram fechadas como um pacote de presente para a sociedade. E em março de 2015, nós fizemos uma entrevista coletiva em que nós apresentamos essas propostas para a sociedade, e nós tínhamos a expectativa, e aqui um pouco da minha ingenuidade histórica, nós tínhamos a expectativa de que o Congresso visse aquilo com uma chance para virar Todo página. mundo é muito ingênuo hoje no Brasil. Temer, o Aécio. Lula, principalmente. E aí, eu esperava que o Congresso fosse tomar aquilo como uma oportunidade para virar a página. E o que eu vi foi que não aconteceu nada. E 3 semanas depois, eu me senti talvez como você se sente às vezes. Eu me senti absolutamente impotente para mudar a realidade. Vocês podem pensar: o Deltan tem visibilidade, mas o que repercute no que a gente fala normalmente são coisas novas, não coisas velhas. As 10 medidas estavam ficando velhas, ninguém mais repercutia aquilo. Eu tenho um networking pior do que de muitos de vocês aqui. Não tenho poder político, não tenho poder econômico. E eu me senti incapaz de trazer a transformação sobre o Brasil que eu esperava como cidadão. Nesse momento eu decidi fazer aquilo que estava ao meu alcance. Eu decidi voltar ao básico, porque o fato de eu não poder trazer sobre nós toda a transformação que nós queremos não me exime de fazer a minha parte. Deixa eu ver aqui. Vamos para o próximo.
isso levou a eu fazer palestras, que era o que eu podia fazer. Eu fiz uma série de palestras. Numa dessas palestras, uma pessoa se levanta, aí ela começa a fazer reuniões com líderes da sociedade, vem todo esse movimento em que tantos de vocês se engajaram de coleta de assinaturas, num movimento lindo de fortalecimento da sociedade civil. O que eu tenho que dizer para você, o que eu tenho a dizer para você nesse momento é: pode ser que nós ganhemos, mas pode ser que a gente perca. O sucesso não é garantido. Agora, a grande questão é que essa é a coisa certa a fazer. A vitória e nós temos que fazer o que é certo. Não precisa chegar lá com aquele resultado. A vitória é não desistir. A vitória é fazer o que é certo. Você tem que fazer o que é certo. É não desistir. E esse é o nosso compromisso. Eu não posso responder por outras pessoas, assim como você não pode responder por outras pessoas. Agora, nós vamos fazer o que está ao nosso alcance. E o importante é que cada um lhe diga: eu decidi não desistir do nosso país. Lutar pelo nosso país é lutar pelo nosso país. Só mais uma, Maria, depois. Só mais uma. Fique à vontade para fazer perguntas críticas à Lava Jato. Não fique à vontade para criticar o acordo recente, para o que for. Essa é a minha oportunidade para prestar esclarecimentos para vocês. Eu encaro isso com gosto. Eu tenho gosto de explicar, de ouvir críticas, de apresentar a nossa visão dos fatos. E eu quero dizer também que eu me sinto em casa aqui. Eu tenho colegas como Roberto Liviano, a Tamea, eu tenho aqui o Felipe, amigo que foi comigo para Harvard, o Márcio, que veio de Campinas, que se engajou na campanha, Rosângela Lira, Ana Paula Saião, uma série de pessoas que me fazem me sentir em casa, pessoas que se engajaram nesse processo e que são pessoas que têm feito pela causa, igual ou mais do que eu e várias outras pessoas fazemos. Pessoas que estão olhando o que elas podem fazer, o que elas têm à sua mão e que estão lutando dentro das suas condições para que nós possamos ter um Brasil melhor. Última pergunta, caprichem. Boa noite, Deltan. Queria te agradecer por ter vindo. Meu nome é Yehuda Maltz. Eu sou formado em Administração e Economia aqui em São Paulo e sou empresário. Eu queria te fazer uma pergunta, que é uma coisa assim que eu estou chocado desde o mensalão. Eu acompanhei todos os episódios ao vivo no banco que eu trabalhava. A gente ficava ligado e achava que não poderia vir coisa pior do que aquilo. E a gente vê que a política no Brasil é muito mais suja do que os piores pesadelos que a gente podia ter. Você cita todas essas medidas que devem ser tomadas para a gente ter um país melhor, para acabar com a impunidade e inibir, coibir e punir a corrupção de forma exemplar, que as pessoas pensem muito bem